Olá, irmãos e irmãs, seja muito bem-vindo para o nosso 9º capítulo do curso Fortalecer a Família, o último capítulo. Um momento da oração, se a gente continuar. Os irmãos que quiserem continuar uma oração mais longa, é só pausar o vídeo. Continuando o nosso capítulo 9, né? Vamos dar início ao nosso último capítulo com uma reflexão bem interessante do curso Fortalecer a Família. Os pais que protegem seus filhos das consequências negativas da má conduta prestam-lhes um enorme desserviço, impedindo-os de aprender o valor da obediência. A reflexão de um dos nossos líderes. Na página 41 do manual lá, que vocês têm em PDF, o nono capítulo é sobre aplicar as consequências. Esse é o tema central. Os filhos aprendem a fazer escolhas do cotidiano e sofrer as consequências. Aqueles que aguardam os mandamentos de Deus, trabalham com afinco e cumprem as leis da sociedade têm maiores oportunidades de viver de modo produtivo e bem-sucedido. Mais cedo ou mais tarde, todos sofremos as consequências de nossos atos. Os justos receberão a vida eterna, ao passo que os pecadores impenitentes serão expulsos. Ver Mateus 25:46. Os pais devem aplicar as consequências de modo a ajudar os filhos a aprenderem um comportamento responsável. Aí 2 reflexões durante a semana. Até que ponto você permite que seus filhos sofram as consequências de seus atos? Como você pode aplicar as consequências com eficácia? Ainda na página 41, o valor das consequências. O bispo-presidente David Burton observou que os pais que tiveram sucesso com conseguir mais, muitas vezes têm dificuldade de dizer não para as exigências dos filhos mimados. Esses filhos correm o risco de não aprender valores importantes como trabalho árduo, saber esperar pelo que quer, a honestidade e a compaixão. De acordo com William Damon, diretor do Stanford Adolescence, Centro Estudioso da Adolescência de Stanford, uma universidade americana, a atitude de muitos pais incentivou o egocentrismo e a irresponsabilidade nos filhos. Esses pais tentam fortalecer a autoestima de seus filhos, dizendo-lhes como são extraordinários, sem exigência nada significativo deles. Esses elogios desmerecidos costumam resultar em crianças e adolescentes preguiçosos, exigentes, desrespeitosos e indisciplinados. Os pais permissivos exigem bem pouco dos filhos, não os submetendo às consequências da desobediência ou das omissões ou minimizando essas consequências. Os pais podem ensinar aos filhos um comportamento responsável, sujeitando-os às consequências de seus filhos. Os filhos que colherem as consequências positivas de seu comportamento responsável estarão mais propensos a repetir essa conduta. Os pais que protegem seus filhos das consequências negativas de seus erros prestam-lhes um enorme serviço, impedindo-os de aprender o valor da obediência. O presidente Joseph Smith ensinou a importância de fazer as crianças responderem por seu comportamento inadequado. Que Deus não permita que haja ninguém entre nós que seja tão insensatamente indulgente, tão desleixado e com tão pouco afeto por seus filhos a ponto de não ousar repreendê-los quando estiverem saindo do caminho, fazendo coisas erradas, dedicando um amor desatinado pelas coisas do mundo, mais do que pelas coisas da retidão por meio de ofendê-los. Na página 42, dando continuidade nas reflexões, fala: aplicar as consequências. Os princípios a seguir o ajudarão a aplicar as consequências adequadamente. Ao lê-los, pense em como você pode usar as consequências de modo eficaz com seus filhos. Reconhecer o comportamento adequado. Os filhos tendem a repetir comportamentos que chamem a atenção dos pais. De acordo com Graham Latton, educador de pais e membros da igreja, os pais, em geral, ignoram de 95% a 97% de todas as coisas boas e proveitosas que seus filhos fazem. Contudo, se um filho se comporta mal, a probabilidade de os pais prestarem atenção é de 5 a 6 vezes maior. Quando os pais só têm olhos para as atitudes negativas dos filhos, ninguém deve estranhar que os filhos se comportem mal. Você pode realçar a conduta desejável mostrando interesse pelo que seu filho fizer, interagindo de modo positivo, sorrindo, externando gratidão ou dando um tapinha nas costas. Os elogios devem ser genuínos e relacionados à atitude do filho e ao valor dela. E o valor dela, para você e as outras pessoas. Exemplo: fico feliz quando você ajuda a limpar a cozinha. Gosto do tempo que passamos juntos e o trabalho termina muito mais rápido. Os elogios dirigidos aos filhos, como você é um bom menino, podem soar insinceros ou manipuladores.
Deixar os filhos sofrerem as consequências naturais cabíveis. Há consequências naturais que sucedem automaticamente aos atos. Um filho que deixa de estudar para um teste, por exemplo, em geral, tira uma nota mais baixa. Um adolescente que recebe uma multa por excesso de velocidade ao volante deve pagá-la. As pessoas aprendem rapidamente com as consequências naturais, pois ocorrem desrespeito e protesto ou argumentos contrários. Se os pais protegerem os filhos das consequências naturais, como se pagarem as multas de trânsito dos filhos, privam-nos de lições valiosas. Essa aqui é muito importante também, né? Quando você priva um adolescente, uma criança de algo que eles vão aprender, tem que lembrar que eles vão ser adultos no futuro, né? E essas coisas ensinadas de forma certa, eles vão lembrar e não vão fazer coisas negativas, né? As consequências naturais podem fazer mal às crianças pequenas demais para compreendê-la. Uma criança que começa a andar, por exemplo, deve ser protegida para que não toque no forno quente, onde cozinha perto de um rio ou brinque numa rua movimentada. Aplicar consequências lógicas. Os pais devem impor consequências lógicas, de uma maneira ligada diretamente ao comportamento de um filho. Um filho que se comporta mal durante o jantar pode ser convidado a retirar-se da mesa até se mostrar disposto a comer calmamente. As consequências lógicas surtem melhor efeito quando exige que o filho pague um preço, imponhando-se de modo firme e amigável, não com raiva ou acusando ressentimento. Dois exemplos. O filho costuma chegar atrasado para jantar, então os pais guardam as comidas e dizem ao filho que a próxima refeição será servida de manhã. 2. Um adolescente detido por roubo numa loja de telefonia para casa pede telefona. Um adolescente detido por roubo numa loja telefona para casa e pede que os pais o busquem imediatamente, mas os pais deixam-nos a passar a noite na delegacia de menores. Você pode também usar consequências que sejam menos lógicas, como tirar dos filhos que não cumprem suas tarefas os privilégios de ver televisão, a ligação entre o trabalho e os privilégios. Ter televisão é um privilégio adquirido mediante atitudes responsáveis. Um filho responsável pode perder uma regalia. Na próxima página 43, do capítulo 8, dar a responsabilidade ao filho. É mais provável que os filhos melhorem o comportamento quando ajudarem a identificarem o curso de ação que devem tomar. Ao deparar-se com um problema de comportamento e antes de impor uma consequência, discuta o problema com o filho e pergunte como vai corrigi-lo. Permita que o filho assuma a responsabilidade por resolver o problema. Se ele se recusar a participar desse tipo de conversa, passe para as consequências. Deixar o ensino por conta das consequências. Quando os pais impõem as consequências, às vezes os filhos reagem mal e querem questioná-las. O melhor aprendizado acontece quando você fala pouco, mas aplica as consequências. Se houver uma ligação clara entre a infração e a consequência, o filho se sentirá responsável e aprenderá com a experiência. Contudo, se você expulsar uma consequência e em seguida entregá-las a discussões e alterações, o filho voltará a atenção para vencer a discussão e perderá de vista o motivo da punição. Da mesma forma, gritar e dar lições de moral tampouco funciona. Apenas causará ressentimento no filho. Deixe o ensino por conta das consequências em si. De qualquer forma, aplique o amor e bondade em Doutrina e Convênio 121, 41 e 42. Fazer uma pausa. A pausa é uma estranha e importante estratégia que tem maior eficácia com crianças de 3 a 8 anos. Consiste em tirar um filho de uma situação inaceitável e pô-lo em uma outra sala ou colocá-lo onde não receberá atenção. Essa medida pode ajudar somente as crianças que se desconcentrarem facilmente. Não é útil para as crianças agressivas que estejam numa disputa de poder com os pais. Ao impor esse isolamento, permaneça calmo e explique por que está usando essa medida. Peça à criança que pense em como o problema pode ser resolvido. Diga-lhes quanto tempo durará o isolamento e volte conforme prometido. Uma sugestão geral é 1 minuto por ano de vida da criança. Uma criança de 5 anos passará 5 minutos nessa reflexão. Na próxima página, na 44, mais algumas reflexões importantes na criação dos nossos filhos, né, irmãos e irmãs. Entre em acordo prévio sobre regras e consequências. Conselhos familiares, noites familiares e entrevistas pessoais são excelentes momentos para envolver os filhos na discussão de regras familiares, a lógica por trás delas e as consequências em caso de desobediência. Tente conseguir o acordo delas no tocante às regras da consequência. Quando o filho quebra uma regra, lembre-se a regra e as consequências, então é menos provável que o filho as encare como punição. Expresse a empatia genuína pela perda de privilégio. Em geral, o relacionamento familiar melhora quando os filhos compreendem e aceitam as regras
estipuladas. Usar de bom senso. Pequenos erros de conduta não devem resultar na aplicação de consequência. Pode ser uma conversa basta. O melhor é ignorar os comportamentos inofensivos, ainda que irritantes. Os filhos cessarão mais prontamente se tais atitudes forem desconsideradas. A atenção só virá a estimular o comportamento negativo. Disciplina com amor. O presidente James Fausten, da primeira presidência, ensinou a importância do amor e do reconhecimento das diferenças dos filhos ao discipliná-los. A criação dos filhos é algo muito pessoal. Cada criança é diferente e única. O que funciona para uma pode não funcionar para outra. Não sei quem tem sabedoria suficiente para dizer qual disciplina é dura ou indulgente demais, com exceção dos próprios pais e dos filhos, que são os que mais o amam. É uma questão de discernimento para eles, decidida em espírito de oração. Certamente o princípio fundamental é que as disciplinas dos filhos devem ser motivadas mais pelo amor do que pela punição. A prática da semana. Discuta com seu cônjuge ou cônjuga os princípios disciplinares descritos nessa sessão e como podem ser usados com seus filhos. Escolha um desses princípios que você gostaria de aplicar. Decida quem os aplicará e como. Depois avalie seu sucesso ao usar os princípios. Em seguida, escolha outro princípio para aplicar se necessário. A orientação aqui é os dois aplicar, né? Os dois são pai e mãe. Um aplica um, o outro aplica o outro, né? Estudo adicional. Galatas 6:7, Alma 3:26-27 e Mosias 3:17. E esse é o final do nosso curso Fortalecer a Família. Parabéns por terminarem e logo receberão o certificado. Tchau!